O estado de Minas Gerais é mundialmente conhecido pelos seus patrimônios culturais e cidades históricas. Qual é o papel do Judiciário na preservação destes patrimônios? Este é um dos temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial para destacar o trabalho do juiz e da justiça no interior de Minas Gerais. Nós estamos na comarca de Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o juiz Antônio Carlos Braga, que é da Vara Civil, segunda Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mariana, na mesma região. Doutor Antônio Carlos Braga é magistrado há 10 anos e já passou por 4 comarcas: Ouro Preto, Belo Horizonte, Bonfim e agora Mariana. Doutor Antônio Carlos, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, e além das ameaças ao patrimônio, nós vamos conversar com ele também sobre a arte de julgar e a aproximação cada vez mais constante do judiciário com os cidadãos. Doutor Antônio Carlos, então, inicialmente vamos falar, o senhor é membro de uma comarca importante, não só pelo fato de ser uma cidade histórica como Mariana, mas a primeira cidade e a primeira capital de Minas Gerais. Qual que é a herança, qual que é a influência dessa riqueza histórica no trabalho da justiça? O que a gente destaca do povo de Ouro Preto, de Mariana, dessa nossa região dos Inconfidentes, a combatividade na procura dos seus direitos e seus objetivos, e herança do tempo colonial e o judiciário, a justiça mineira e, quiçá, a brasileira deve sempre preservar isso. O que se procura na comarca de Ouro Preto, vamos trazer desse berço nosso, e eu particularmente, Orion, aqui com muito orgulho de estar nesse salão onde se deu a instalação da primeira casa de justiça em Minas Gerais, e aqui era que funcionava as decisões, naquela capital de Minas antiga. De falar um pouco dessa preservação nossa do patrimônio material, das igrejas, monumentos e da cultura de todo o povo. Eles buscam muito do judiciário e o judiciário sempre contempla essa resposta deles. Além dessa riqueza histórica, a arquitetura, a questão também aí do patrimônio religioso, cultural, isso influencia demandas judiciais na comarca? Eu não diria a demanda, a questão religiosa. Hoje o povo, pela diversidade de credos, a crença em Deus é e diversas formas que as pessoas nos trazem para o alento espiritual. Mas a questão de preservação do patrimônio histórico como bem material em Ouro Preto é de fundamental importância. Traz muito. O Ministério Público aqui em Ouro Preto, ele é combativo e exigente. Por quê? Porque é parte da história que se tem que preservar, é parte que temos que mostrar para aqueles que nos sucederão da importância que foi um tempo de glória em Ouro Preto, no Brasil, que, além fronteiras, levou também para Portugal e até Inglaterra. O ouro que saiu daqui ornamentou muitos lugares, palácios na Europa. Então, essa é a importância. E aqui eu vou fazer um particular. Nós temos que ter consciência do judiciário de preservar Ouro Preto. Por onde passa essa preservação? Pela proibição enérgica e exigida do trânsito pesado nessas ruas históricas. Os casarios, as igrejas não foram edificadas com a técnica de construção que temos hoje. Foram as técnicas rudimentares, é pedra sobre pedra. Um veículo pesado que passa nas ruas de Ouro Preto, se você ficar parado, você sente essa trepidação e a pedra desloca. Uma pedra, normalmente ela não tem um bom assento, e aí vão aparecer as trincas. No futuro vai ficar o quê? A preservação, ela vai ficar comprometida pelo tráfico. Se combate, se fala muito no tráfico, mas não tem uma ação enérgica. Existe uma legislação a respeito disso aqui na região? Exige. Que proíbe, por exemplo? Existe
essa legislação, mas ela não se consegue cumprir. Todos empenham em cumprir, mas tem que ser de uma forma enérgica. Vai ter que chegar. Aqui é o centro de preservação, é onde todos gostam de vir no centro. Então vamos fechar, vamos deixar isso aqui para um transporte de veículos pesados. Nunca, mas veículos leves, sempre permitido, porque tem hora que vai aparecer alguma situação de emergência. E tudo pode ser adaptado. Não precisa de passar ônibus, caminhões com pesos enormes. Isso não é uma cidade comum, né? Não é uma cidade comum. Muitas delas não têm sequer corpo de bombeiros. Ouro Preto e Mariana têm uma assistência nesse sentido. Mariana, nós não temos corpo de bombeiro, mas Ouro Preto tem e atende. Agora, uma questão particular. Em Mariana, quando acontece qualquer um fato de destaque, vamos trazer o exemplo. A bela igreja do Carmo, que teve um incêndio, eu não me recordo que época foi. Aí o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto foi acudir a comunidade para apagar o fogo naquele tempo, bonito. Mas as empresas, as mineradoras que têm o seu equipamento próprio para combate a incêndio nas dependências dela, disponibilizou. E eles, a bom tempo e termo, extinguiram aquele fogo. Aqui em Ouro Preto é sempre fiscalizado, eles fiscalizam todas as casas. Por quê? Um incêndio que acontecer em determinada rua aqui, ele pode se tornar uma catástrofe. Pode alastrar completamente. Alastra, né? Completamente. Doutor Antônio Carlos Braga, outro desafio também importante é o sumiço e roubo de peças sacras, né? Eu tenho um dado aqui, por exemplo, do IPHAN, que desde 1960, em Minas Gerais, foram denunciados o desaparecimento e o roubo de 350 peças, das quais 151 foram recuperadas. O que o Judiciário pode fazer nesse sentido? Porque a gente sabe que é muito complicada a investigação desse tipo de crime, né? O nosso papel no Judiciário em casos de roubo, a identificação da peça sacra ou uma peça antiga subtraída do seu dono, do seu detentor. É nosso papel do Judiciário o quê? Dar celeridade naquele processo, restabelecer uma imagem para que os devotos dela possam comemorar, possam contemplar. Então, isso é muito mais um papel da polícia investigativa e a importância nossa do Judiciário é, com a maior celeridade possível, dar aquela solução e retornar, se seja uma imagem sacra, ao povo ou a quem tem que manter a guarda, ou deixar aquilo no esquecimento. Não se pode esquecimento nunca. Doutor Antônio Carlos, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco, aproveitasse, explorasse essa experiência que o senhor tem na comarca de Mariana, nessa relação com o jurisdicionado e a experiência dessa aproximação cada vez mais constante que o senhor trabalha e defende a conciliação na região. A gente volta em instantes.